Fala, Bruno, tudo bom com você? Tudo certo, meu chapa? Boa tarde. Estava tomando meu cafezinho da tarde com a patroa, né? Que é para poder conseguir a liberação. Eu preciso de duas. Não tem a confirmação de dupla etapa quando você faz no Instagram. Eu tenho uma confirmação de dupla etapa para lives, entrevistas, que é uma com o chefe, depois com a patroa. Então, a gente passou o Entendi. dia trabalhando, agora tomei um cafezinho com ela para conseguir a outra liberação, então estou livre. Conseguiu a benção, foi liberado, né? É, tu é doido. E ela estava aqui nesse instante, só de butuca. Então eu já queria falar muito prazer, eu sou o Matheus Pinheiro, lá da ESPN, também estou no projeto aí dos Scouts. Quem está entrando aí que segue o Bruno Formiga já pode seguir a gente, dar essa moral. Vamos conversar bastante aí sobre análise tática e o que a gente gosta por aqui, que é o Corinthians, né? Justo. Então, E assim, o trabalho feito pelo Data ESPN, inclusive, que foi instalado por um ex-membro da diretoria do Corinthians, né? O Renatão, um cara que esteve lá durante o período Mano, durante o período Tite. Eu falo isso várias vezes, assim, o Renato Rodrigues, para mim, hoje, ele é o cara que melhor passeia entre a linguagem simples e profunda do jogo, né? Porque o Renatão, e ele se orgulha muito disso, e com razão, ele levanta a bandeira, fala da quebrada, ele tem a linguagem da galera, assim, de entendimento fácil, mas ele não se furta a falar do que é importante, que é o jogo pelo jogo, né? O Renato é um cara, assim, um absurdo, né? O trabalho que ele fez no Corinthians foi maravilhoso lá como analista de desempenho e implementou o Data ESPN, que é um projeto de muito sucesso, você conhece bem lá de perto. inclusive, eu faço parte hoje em dia do Exato. Data. Eu trabalho mais diretamente com o Ricardo Spinelli, que é a parte mais de análise de jogo, né? Do desempenho em si de números, que é a parte que vai às telas para o ar, do que a parte do Renato, que é toda a análise de jogo, que é uma parte importantíssima, né? Então, já ia te perguntar logo de cara para a gente poder começar, o que você poderia dar seu pitaco sobre o atual momento do Corinthians? O atual eu não digo porque já estamos há 3 meses de paralisação, né? Mas o momento que vivia até a parada, o que você acha do trabalho de Thiago Nunes? Como é que tá o Corinthians? Vou chegar lá. Seguinte, primeiro eu queria parabenizar vocês, assim, não só perfis como esse, mas a gente tem vários hoje dedicados a clubes brasileiros e clubes internacionais. Você tem esporte tático, remo tático. No caso, vocês mudam o nome, mas não o objetivo, que é olhar para o time como time, não apenas como polêmica e instituição. E, cara, eu sempre falo isso, assim, para recém-formado, para cara que ainda está na faculdade, para quem sonha em entrar na faculdade, que a gente nunca teve tanta produção de conteúdo boa. Tem muita coisa ruim? Tem, mas sempre teve. Só que o nosso parâmetro de crítica ele era menor e como a produção ela era restrita às grandes empresas, você ficava muito refém daquela produção. Agora você tem todos os lados, é blog, é perfil em rede social, seja Twitter, Instagram, enfim. Então, assim, o trabalho é muito legal, ele é muito bem feito, assim, visualmente. A gente sabe, quem conhece, sabe que o trabalho é sério, ele não levanta a bola para polêmica por polêmica. Então, assim, é muito legal. Não só vocês, tá? Fica aqui o parabéns, porque eu estou falando com vocês, mas isso vale para todos os outros perfis, para não ser um comentário clubista, né? E agora, respondendo especificamente a questão, cara, já tem mais tempo de paralisação do Corinthians do que ele jogando com o Thiago Nunes. Então, a gente tem um universo, eu falei disso na Rádio Bandeirantes há uma semana, mais ou menos, com o Capelanes, tá? A Marília Ruiz estava lá, e a gente está falando de um universo de 12 jogos. Em qualquer lugar do mundo, não daria para você taxar e falar que deu certo ou deu errado. Aqui a gente tem essa pecha de fazer esses rótulos. Nesse momento, as pessoas estão cravando que não funcionou, que as substituições são absurdas, que bancar algumas titularidades não faz sentido, e vem tudo junto, né? Tem o resultado no campo que não está vindo, tem a eliminação precoce na Libertadores, mais uma, tem a saída do Ralf, que é um cara que era quase que intocável ali, e outras figuras que saíram atirando e reclamando do Thiago Nunes, que não chega com... Ele chega com força com a diretoria, mas o torcedor sabe que é diferente treinar o Atlético e treinar o Corinthians. No campo e bola, eu acho que tem algumas situações e testes bons e que eu acho que ele poderia evoluir nos testes. Até falei disso na Rádio Bandeirantes. A escalação do Corinthians, dentro do que ele vinha fazendo, eu acho que é mais ou menos aquilo. Agora ele ganha peças, né? Vai ter o jogo e tal. O problema é tirar o Bozelli. O cara artilheiro do time tem 10 jogos como titular, 8 gols. Exato. Aí beleza, tu vai barrar o cara como? Mas o Bozelli pode jogar ao lado de... O Jô, ele é um cara que gera espaço e o Bozelli também. Eles podem funcionar juntos, mas não acho que é isso que o Thiago Nunes vai fazer. Assim, não era assim que ele jogava no Atlético e não acho que é isso que ele acredita para o Corinthians. Mas vai ser um problema. E tem outro problema chamado a figura Luan, ou aquela função.
que eu, lá na Rádio Bandeirantes, acho que eu usaria o Cantillo nesse papel. Acho que ele, distante do gol, é ruim. Assim, ele é um cara de diagonais muito boas, né? Isso tem sido a jogada que talvez melhor tenha encaixado, né? Talvez o gol mais maravilhoso até hoje tenha sido a diagonal dele para o Bozelli, se eu não me engano, na Arena Corinthians. Estou tentando lembrar qual jogo, mas acho que é o gol mais legal que o Corinthians construiu contra o Santos, exato. O gol mais legal da temporada, eu acho o gol mais bonito de ver. Ele é um gol muito plástico, né? E é uma jogada muito bacana. E isso tem funcionado, mas eu acho o Cantillo frágil fisicamente para ter um papel de proteção de zaga, tipo ser um segundo homem ou um primeiro. Eu gostaria de vê-lo no lugar do Luan. Essa função de ali, que ele demorou a achar no Atlético, tá? A gente precisa lembrar que ele teve muito problema no Atlético para achar esse cara também e nunca foi um dono da posição, assim, temos esse cara. Ele tinha a sorte lá de ter um cara como o Bruno Guimarães, que é um monstro, que fazia 500 papéis no meio campo. Ele não tem esse cara no Corinthians hoje. Então eu acho que o Thiago, eu não queimaria ele agora, apesar dele já estar queimado, e aqui eu estou no conforto de falar com um cara que não é torcedor, né? Então a minha análise ela é muito mais fria, eu entendo quem fica puto, tem razão em ficar, mas cara, o Thiago chegou como o melhor nome do momento. Se você olhar para o mercado, não tem outras figuras, e todos que estavam sem treinador elaboravam lista de 3 nomes, o Thiago estava lá. Então ele chegou quase como uma coisa unânime, e se a gente lembrar as frases da diretoria, precisamos de mudança. O torcedor está de saco cheio daquele modelo de jogo, porque parou de dar resultado. Né? Se o Corinthians tivesse sido campeão no ano passado de coisas grandes, jogando daquela maneira mais retraída, o torcedor estava ok. Mas não, parou de jogar assim, virou motivo de chacota, e o Carille virou um rótulo de retranqueiro. O que eu acho até com injustiça, tá? Porque ele, sem nome, precisava fazer aquilo mesmo lá atrás. Talvez no ano passado ele pudesse ter ousado mais. Então o Thiago chegou para fazer o que ele está entregando agora. Empurrar o time mais para frente, ou tornar este time um pouco mais solto para jogar, e isso está acontecendo. Pode não ter resultado, mas o Corinthians desse ano é mais legal do que o Corinthians do ano passado. Sim. Pode não ser mais legal que o Corinthians do Coelho, né? Porque o Coelho já estava fazendo essa transição legal. E aí a gente pode discutir aqui se ele deveria ter assumido ano passado ou não, mas eu acho o trabalho do Thiago Nunes, no começo, ele está entregando o que ele foi pago para fazer, ruptura. Exato, e primeiro só agradecendo a você o elogio e principalmente por estar aqui participando com a gente. Muita gente da equipe está participando aqui da live, então todo mundo faz um trabalho muito legal e muito dedicado para fazer parte dessa análise mais completa do Corinthians e fugir um pouco do papo de bar, né? Que faz parte do futebol, mas a gente quer fugir um pouquinho. Você já falou uma das mudanças que você queria fazer e justamente sobre você faria, né, como treinador do Corinthians. Eu queria te perguntar, você acha que você mudaria alguma coisa em relação ao esquema? Porque, dado as peças do Corinthians, ele se limita muito ao 4-2-3-1, que o corintiano já vê há muito tempo, né? Você acha que você mudaria algum tipo de esquema? Se a gente for pensar, e aí não com a cabeça do Thiago Nunes, tá? Porque eu acho que o Thiago Nunes vai demorar até porque, repito, no universo de 12 jogos, é muito difícil, ainda mais com lesão, com chegada. É difícil você falar, poxa, ele fez os testes. Ele não fez, ele tem um recorte muito pequeno. Então, assim, eu acho que ele ainda vai demorar a fazer essa mudança. Pode ser até que ele nem faça. A gente tem casos de treinadores, você vê o Sarri, aí você vai ver... isso já aconteceu com o Ancelotti, aí os caras que, eles têm na cabeça que o time funciona com 3 zagueiros. Aí isso já aconteceu até com o Sarri. Ele começa no Chelsea. Aí, não, vamos testar com 4. Aí funciona, beleza, ele volta com os 3. O Thiago ainda está na fase de tentar implementar aquilo que ele acredita e que funcionou, porque a gente precisa lembrar que ele é um técnico vitorioso no Atlético e com um elenco, às vezes, com menos peças. Ele criou peças, ele fez esse enxerto de valor em algumas figuras, porque ele conseguiu, por exemplo, o Wellington, um cara que não estava no plano A do Atlético Paranaense, mas por lesões, por N problemas, funcionou. Esse cara poderia ser o Ralf no Corinthians? Poderia, mas não dá para comparar o vigor físico do Wellington com o Ralf hoje, né? Eu não sei se o Ralf entregaria aquele mapeamento de setor, aquela coisa física de cobrir tudo, como o Wellington fazia no Atlético. Então eu entendo a chateação do torcedor, mas eu também entendo que, cara, ele está tentando incorporar o DNA dele, que ainda não está lá, e eu acho que ele não vai fazer essa mudança agora. Se eu fosse o Thiago, acabei de receber o jogo, tem que jogar. Óbvio, o cara vai jogar. Mas, bicho, eu não posso abrir mão do Bozelli. E eu não tenho 2 pontas rápidos iguais para fazer o que ele fazia no Atlético. Né? No Atlético tinha 2 caras que voavam do lado, ou pelo menos um que voava muito, e que acabou, sim, sendo um dos melhores jogadores do ano passado no futebol brasileiro. E do outro lado ele tinha alternâncias, mas jogadores que tinham
fisicamente valor, né? Seja o Nicão, enfim, o Cirino, tinham várias figuras ali que o Corinthians não tem, né? Por melhor que seja, ele tem um, no máximo você vai falar ali, você vai olhar, você tem um Everaldo, que é um cara de alguma velocidade, e aí o Janderson, mas é mais novo, enfim. Quem ele sabe não tem esse... Gonzalez, bem fisicamente, pode fazer a função. Que não tá no ponto. Aí você pensa, porra, outra opção é o Ramiro, mas o Ramiro é um cara que sai, é um falso ponta, né? Ele vai do lado para dentro, no Grêmio era assim, ele compunha muito meio, e com um cara mais de lado, e no Corinthians ainda não rendeu também, acho que é um cara que também não dá pra gente excluir e falar, esse aqui esquece. O Ramiro tem bola para entregar. Então, assim, agora, nesse momento em que eu não tenho em condições, eu só tenho talvez um ponto, e olhe lá, eu talvez mudasse esse estilo, só que é muito difícil, né? Para um cara que gosta do passe longo, o passe longo com o goleiro, que, cara, tu imagina o problema pro Thiago ter o Cássio no gol dele e não poder mexer, né? Ele não pode mexer com o Cássio, ele nem vai mexer com o Cássio, e acho justo que não mexa. Mas, cara, ele não é o Sampaoli que chega no Santos e consegue barrar um ídolo bem devagarzinho, né? Ele vai lá, Vanderlei, foi tirando e assim, zero saudade. E não se fala mais nisso, Não se fala mais nisso. No Corinthians o buraco é mais embaixo. Mas, cara, ele jogar sem um goleiro para desafogo deve ser desesperador pro Thiago. Eu fiz muitos jogos ano passado pelo Esporte Interativo Turner no estádio do Atlético, e assim, impressionante como o Santos é desafogo e como ele tem o passe longo preciso para encontrar, às vezes, os dois pontas e tal. Bem, o Cássio tem a quebradinha normal, né, de mão e pá, mas a quebrada, o lançamento já é um problema. Então, cara, ele não vai mudar agora, mas por exemplo, o Bozelli, eu acho um cara muito subvalorizado às vezes, porque no ano passado, se for ver a minutagem, acho que você deve ter eu vi que você botou o número do Wagner Love há pouco no perfil, deve ter levantamento do Bozelli em algum momento, a minutagem de gol do Bozelli é a melhor que tem no Corinthians, né, de aproveitamento. Ele é um cara, ele pode não ter o refino, mas ele tem ótimo posicionamento, ele é um bom preparador de jogada. O Bozelli tem jogadas de pivô que são muito, além de ele ter corpo, ele tem cérebro. E o Jô também tem essa característica, né? Eles dois juntos pode ser algo interessante, mas não vai acontecer, cara. Assim, a curto prazo eu acho impossível. Você chegou no ponto que eu queria tocar. Você já mencionou que o Cantillo talvez funcionaria um pouco mais para frente, sem tanta obrigação de marcar. Você acha que existe alguma possibilidade que não, circunstância de jogo, de começar Bozelli e Jô e talvez o Luan pela ponta? Você acha que existe essa possibilidade que é do perfil do Thiago? Cara, agora eu acho difícil, assim, cara. Eu acho difícil, até porque, tipo, voltar, não sabe nem quando volta, né? Mas vai voltar, o Corinthians com corda no pescoço. Tipo Exato. assim, não tem tempo para teste. Então, nem que seja, assim, que o Jô não vai poder jogar, né? Agora. No começo não. No começo isso, não. Então não esquece Jô. Mas eu acho que mesmo que pudesse, com corda no pescoço, você tendo que sobreviver, né? Lutar por coisas que são pequenas hoje, mas que você tem que estar falando de rebaixamento, de coisas que são bizarras. Eu acho que não vai mexer agora, acho que circunstancialmente sim, mas não vai rolar, cara. E você vai ver como ele gosta de intensidade. O Luan, eu acho que tem vida útil contada no Corinthians com o Thiago Nunes. Se você for ver lá o time do Atlético, cara, ele pegava esses caras, por exemplo, Lúcio Gonzalez. O Lúcio, ele era usado muito a conta-gotas, assim, em momentos muito específicos. E olha que é muito maior que o Luan, um cara que já vinha com nome, já tinha nome no Atlético e era banco em vários momentos, assim, era titular em Copa aqui, Copa Colar e tal, mas assim, foi engolido pelos caras que, dominavam o território. Talvez isso tenha acontecido com o Ralf antes de ter esse desgaste, fica no banco, fica não sei o quê, e a cabeça do Lute é diferente, né? Ele é um líder que fica na reserva e zero pianinho total. Não sei se o Ralf aceitaria essa situação e tal, mas voltando a falar de Luan, acho que ele tem vida curta e não vejo essas mudanças para agora. Por exemplo, os três jogando em curto prazo, a não ser que os treinos digam isso, mas assim, vai ter que dizer muito. Tipo, o Luan vai ter que estar comendo bola no treino e Bozelli e Jô voando para o Thiago ser convencido. Porque eu acho que isso partir dele agora, eu não sei como você enxerga, eu acho que não vejo muita chance não. Então, na minha opinião, o que falta muito ao Luan para ele poder render, porque ele vinha rendendo, talvez liderando algumas estatísticas e tal, mas para ele render que nem ele rendeu no Grêmio, ele tem que jogar muito próximo do centroavante. E o esquema do Thiago Nunes, ele não possibilita isso, né? É difícil que ele consiga jogar solto perto do centroavante, é bem raro. É muito difícil e assim, ele às vezes tem que ter um papel de descer para uma criada. Ele fazia um papel no Grêmio
de um, né, flutuando entre linhas ali, ele fazia aquilo maravilhosamente bem por uma temporada, né? Ele teve a temporada que foi a temporada da Libertadores. Mas, e aí reclamava, a galera falava, porra, mas o Tite não leva ele para a seleção e tal. Eu falei, cara, esse papel na seleção ele não existe. E aquele setor é ocupado por figuras que são 1 milhão de vezes melhor do que o Luan. Por exemplo, se o Luan joga naquela função, ele ia matar os movimentos que eram mortais do Paulinho. Eu acho que o Tite abre mão do Paulinho fazer aqueles movimentos por causa do Luan. E outra, o meia que circulou, não era meia, né? Mas o cara que fazia tudo, saia da ponta por dentro e usava aquele setor entre linhas era o Neymar. Eu vou abrir mão do Neymar para ter o Luan, pô. Não tem condições. Então, assim, o contexto do Grêmio era muito específico para que o Luan funcionasse, que não é a mesma coisa do Corinthians agora. Então, por isso que eu falo que eu acho que ele tem uma vida útil. E outra, o Luan tem um perfil que aí não vou fazer comparações, assim, mas o torcedor do Corinthians tem pouca tolerância, eu acho, a esse perfil que às vezes parece um pouco alheio ao jogo. Tipo assim, o jogo está acontecendo, o cara está em outra rotação. Então, por isso que eu acho que esse contexto, o Luan não tem uma vida muito longa no Corinthians. Uma coisa é ele estar mal no Grêmio. E aí, onde ele teve o melhor ano da vida, foi campeão da Libertadores, aí era reserva. Aí, entrava num jogo aqui, num 2-0 já resolvido, ou com o time ganhando, ia bem, o torcedor pedia que ele entrasse, porque ele tem estofo, né? Ele tem história. Ele não tem história no Corinthians. E aí o torcedor, nesses 12 jogos mesmo, em alguns, demonstrando um grau de irritação com o Luan muito precoce, por isso que ele chegou sem saldo, né? Então, sim, porque ele já chegou meio que com vamos tentar recuperar. Isso é ruim pro jogador, né? Ou o cara dá muita resposta logo, ou é difícil. Então eu acho que é complicado. E aí é ruim pro Thiago, né? Ter um cara que ele precisa recuperar, que na verdade foi jogado no colo dele, e ele também tendo que se afirmar, porque é outro que chegou com saldo mínimo. Então o contexto é muito complicado. Aí um ano eleitoral, se você olhar os candidatos do Corinthians, praticamente era todo mundo da mesma chapa, e a coisa se diluiu de um nível que, segmentou para 4, 5 cabeças diferentes. Pior situação política possível. E com dívidas enormes, né? Passando com déficit de 100 milhões e sem perspectiva de melhora, com uma crise que vai pegar todo mundo, inclusive o futebol, porque você vai ter menos anunciante, menos tudo, né? Uhum. E aí você tinha que ter um futebol muito forte ali para sustentar essa crise. Mas não é o caso do Corinthians. Então, eu acho que nada favorece também, né? O Thiago, é o passo da carreira, mas entra num contexto assim, com a eliminação de Libertadores, que não é a primeira vez que o Corinthians passa, mas que o Corinthians teve a experiência de acreditar, de manter o Tite, porque a gente sabe a história de que ele sairia se o Muricy aceita, né? O Mauro Betti sempre conta essa história aí. Não é que ele foi mantido, assim, não era o plano A. Ele ficou porque foi o jeito. E deu resultado. Então, assim, eu acredito muito no trabalho do Thiago, porque ele encontra soluções. Mas vai demorar, cara. Não vai ser agora, né? E estadual aqui, eu custava acreditar que isso podia acontecer, mas o Ricardinho Martins, lá no Esporte Interativo, falava, ele não vai assumir agora, ele vai assumir ano que vem e corre o risco de não terminar nem o estadual. Eu falava, cara, não é possível. Não é possível. E aí, beleza, teve a paralisação, acho que a paralisação nesse ponto pode ter dado uma aliviada ali na pressão, mas eu não duvido que acontecesse, apesar de eu achar um absurdo, mas poderia acontecer. Sim, com certeza. Você falou sobre o fato do Andrés conseguir segurar mais o pessoal. Eu acho que isso é até um trunfo na manga, se eu for pensar assim pro Thiago, né? Não que ele segure porque ele quer, que você mesmo já expôs a história do Tite e do Muricy na época, mas eu acho que isso da diretoria do Corinthians é um forte pro Thiago. E em relação a outro técnico que também foi segurado por um tempo, que foi bem criticado pela torcida, que é o Carille. Você acha que essa dificuldade pro Corinthians começar o ano tem muito de respingo de Carille? Porque eu vejo muitos dos problemas defensivos, por exemplo, de uma confusão que se tornou porque ele defende totalmente diferente do que defendia o Fábio Carille. O que você acha? Cara, é mais ou menos, porque eu acho que só antes respondendo o Rafael Silva aqui colocou que ele não demorou para achar esse homem, mas a gente estava falando do Luan, porque ele fala do Bruno Guimarães. Mas a gente não está falando dessa função. A gente está falando do elemento final de ligação, que não era o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, de fato, desde o aspirante, já saiu engolindo todo mundo. Mas essa figura mais próxima da linha de ataque, como se, teoricamente, fosse exercer um papel de 10, quase que de um ponta de lança, esse cara ele passeou por 500 na temporada, sem conseguir encontrar um dono da posição. Não estava falando do Bruno Guimarães, só para deixar claro pro Rafael, que aí pode ter achado que eu me confundi, tá? Mas o
o Bruno Rafael, Guimarães era outra coisa. inclusive, dos meus amigos, é o único que torce pro Atlético Paranaense que eu já conheci na vida. Fantástico. Eu tenho um outro cachorrão que trabalhou com a gente lá no Esporte Interativo, e era torcedor do Botafogo, quer dizer, é torcedor do Botafogo, mas ficou absolutamente encantado pelo Atlético Paranaense, acabou torcendo para o Atlético Paranaense. O cara, na reta final, eu estava só conferindo nas minhas fichas aqui, o Léo Cittadini foi o cara que na reta final acabou pegando essa função. Mas inicialmente nem era ele a pedra cantada lá pelo Thiago Nunes. Voltando a falar do Carille, eu tenho dúvidas, cara. Sabe por quê? Porque entre Carille e Thiago teve o Coelho. E aí eu acho que já há uma mudança de filosofia, mínima que seja. Então, assim, eu não consigo colocar resquício, eu não consigo jogar isso na conta do Carille, não. Sinceramente, eu acho que não. Abrindo espaço para uma pergunta que foi muito boa aqui do Maxwell, que também faz parte lá do projeto do Scouts, ele fala que se o Cantilho mais avançado não perderia o trunfo dele, que é do lançamento longo, que ele tem um espaço maior atrás para poder fazer esse lançamento longo. Eu acho que mas o lançamento só funciona se eu tiver quem receba, né? Se o time está tendo esse problema com os pontas, eu não sei se adianta muito esse lançamento, essa jogada, a parte dele está encaixando, mas e a sequência? E o fato dele atuar nesse papel, ou de prioritariamente, dependendo da transição, né? Ou da velocidade da transição, ele ter que flutuar ali entre as linhas e tal, e ficar próximo de Bozelli ou de Jô, ou dos dois, isso nada impede que ele recue para fazer essa movimentação e que alguém ataque esse espaço e ele faça esse lançamento. O problema é que a missão dele sem bola vai fazer com que ele, acho que fisicamente, se desgaste mais nos jogos. Tanto se a gente for ver, eu estava até dando uma olhada aqui no gol, só para ver as vezes que ele foi substituído. Porque, fisicamente falando, você vai ter um desgaste de um cara que você podia ter por mais tempo melhor e você vai perder. Sim. Então, eu tenho dúvidas quanto a se a melhor utilização do Cantillo. Eu acho que valeria o teste, tá? E como não tem essa figura, e eu acho que não vai ser o Luan, tecnicamente, para mim, o cara que melhor poderia entender aquele papel era ele. Mas, assim, é um teste. Que eu acho que o Thiago está em momentos de tentar a resposta. E pode acontecer, de repente. Vai que encaixa. Sim, a gente falou, inclusive, quando a gente estava conversando para montar uma pauta para falar com você, que algo que tem sido muito discutido no debate esportivo é essa parte da modinha, né? Porque antigamente a modinha era trazer, por exemplo, o Carille deu certo, foi campeão. Aí a modinha virou efetivar os treinadores que eram auxiliares, que eram treinadores da base, etc. Aí veio dois gringos, veio Jorge Jesus, veio Sampaoli, ganharam, jogaram bem. Sampaoli não ganhou, né? Mas ficou perto. Jogaram bem e a moda foi trazer os estrangeiros. Deu erros, como por exemplo no Atlético Mineiro, que trouxe técnico que ninguém sabia direito como jogava. Mas eu queria saber de você, o que você acha dessa modinha que é aproveitar sempre o que está dando certo no Brasil, ou dando certo entre aspas, até porque não se tem projetos, né? A gente segue o que está sendo feito. A gente segue tendências, né? O Corinthians, por sinal, e aí vale os parabéns ao clube, por convicção ou por resultados, ele pode até ter seguido esta, entre aspas, modinha, mas ele manteve um padrão em termos de filosofia de jogo, sempre com equipes muito seguras, invariavelmente, com uma exceção aqui e outra ali, o Corinthians terminava os seus campeonatos com a melhor defesa do campeonato, e aí, dentro disso, quando o Corinthians contratou o Jair Ventura, que eu acho que não funcionou, era coerente naquela linhagem de treinadores que vinha o Corinthians. O Jair Ventura, ele era um técnico que estava dentro da linhagem. Obviamente que não funcionou, mas ele seguia um rumo. A mesma prateleira que tinha todos os outros, o Jair estava ali, obviamente bem menos valorizado e bem mais em promoção. Mas ele estava por ali. Então o Corinthians, de 2008 para cá, ele vai ter raríssimos buracos de treinadores que não pensavam defensivamente ou estruturalmente como Mano, Tite, Carille, tanto que o Carille é uma consequência porque ele sai desse mundo aí. Então acho que o Corinthians até é uma exceção a isso. E quanto à história das modinhas, cara, sempre é quem vence e cria tendência. Isso vale inclusive em Copa do Mundo, né? Você tem uma Copa do Mundo vencida por X, todo mundo vai seguir, principalmente aqui, essa galera. O futebol hoje segue um caminho. Quando as pessoas falavam de transição, que o futebol brasileiro estava muito reativo e tinha gente que falava sobre isso, não sabia nem do que estava falando, a verdade é que o futebol mundial
ele já estava sendo um futebol de transições mais rápidas, que era uma resposta ao guardiolismo e aquele modelo de 70% de posse de bola, 65% e tal. O Klopp talvez seja, e acho, talvez não, ele é o grande antídoto ao Guardiola, tanto que é o único cara que ganhou mais do que perdeu, né? Do Guardiola. Até falei nisso numa live ontem, e hoje eu estava revendo o Real e Bayern de 2013 e 14, passou na TNT mais cedo, eu comentei esse jogo na época. E à época eu falava, com as eliminações do Bayern, do Barcelona e tal, a última bandeira nessa temporada da posse excessiva é a Espanha. Vamos ver o que eles vão fazer na Copa do Mundo, porque o mundo não está caminhando para essa galera agora. Resultado, a Espanha foi eliminada. Resultado, a Espanha foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. Sim. Beleza que a campeã foi a Alemanha, que era outra equipe também que retinha a bola, mas era bem mais objetiva. A própria Argentina, que chegou na final, também era um time que em alguns momentos conseguia ser veloz, né? Decidiu alguns jogos no mata-mata, assim, com o Di Maria, com o próprio Messi acelerando e tal, com laterais que tinham uma velocidade de ataque. Então, assim, a modinha, eu acho que a gente reflete só os nossos dirigentes, que são muito indecisos, mas as tendências, que eu prefiro dizer assim, elas existem, só que aqui elas são muito voláteis, né? Ela dura, por exemplo, quando o Cuca ganhou o Brasileiro, pronto, vamos voltar aos experientes, né? Esse é o caminho. Aí o Flamengo foi de Abel, foi de não funcionou. Quando foi o Carille, vamos efetivar os auxiliares. Aí o São Paulo foi nesse caminho, um monte de gente foi, até porque o Carille já pegava uma sequência ali de Jair, o próprio Flamengo já tinha ido nesse caminho um pouco antes, com o Zé Ricardo e tal. O Zé Ricardo acho que fez um bom trabalho e tudo, mas o Carille foi o que ganhou. E o Thiago Nunes é um dessa galera aí no Atlético Paranaense, e que ganhou também. Mas eu acho que o Corinthians não foi na moda, de novo, porque o Corinthians foi no Thiago, quando todo mundo falava dos gringos e tal, o Corinthians foi num técnico que pensa hoje com tendências, se eu posso dizer, europeias, ou que ele tem conceitos modernos do jogo, porque essa parada de falar também que é europeu é meio escroto, porque o futebol está tão globalizado, hoje se pensa tão igual, que eu prefiro falar o termo moderno ou atual. O Thiago é um cara que pensa conceitos que estão aí, que são atuais, não são retrógrados, seja em metodologia de treino, seja executando isso no dia a dia. Então, acho que o Corinthians fugiu a isso. Mas que a gente tem essa parada para jogar para a galera, isso não tem dúvida não. O que o Santos fez, por exemplo, pelo amor de Deus, né? E todo mundo queria o Sampaoli, aí não só porque era gringo, mas porque era ele. O Flamengo já tinha o plano B, que se não fosse o Jorge Jesus, seria outro gringo. Eu acho isso bom para a gente, nesse caso específico. Mas quando a gente faz as coisas sem pesquisa, até o que pode ser bom vira ruim. E a gente citou vários casos aqui. Atlético com o Dudamel, o próprio Santos, que por enquanto não está fluindo, e outros vários que a gente tem aí. Quando é sem convicção, o gringo pelo gringo, é um problema. Se é o gringo pesquisado e falar, cara, esse cara tem a ver com o DNA do que eu imagino, beleza, está dentro do meu projeto, eu vou nele. Aí, ok. Mas, por exemplo, o Atlético saiu de Dudamel para Sampaoli. Que é totalmente radical a mudança. Ficou nos gringos, mas no DNA da coisa é uma loucura. Ele poderia ter ido para um brasileiro qualquer, que seria a mesma loucura. Sim, com certeza. E antes da gente ir para a parte de análise tática no jornalismo esportivo, que você é um dos representantes que trabalham com isso, você elogiou muito o trabalho do Renato Rodrigues no Corinthians, mas eu te faço uma pergunta porque minha família inteira é do interior de São Paulo e você é um jornalista que não é do eixo, não trabalha desde pequeno ou torce desde pequeno para times que são grandes aqui. Não é muito mais fácil, eu não diria, porque seria desmerecer o trabalho, mas é mais simples, é difícil você pensar como funcionaria esse trabalho de análise de futebol em clubes pequenos, porque eu não vejo isso funcionando, por exemplo, no 15 de Piracicaba, funcionando um analista, uma equipe de análise. Como que esse trabalho pode ajudar os pequenos a se salvarem, inclusive os clubes do Nordeste e tudo mais? Eu acho que assim, o Ceará, Fortaleza, eles são grandes na sua região, e se a gente for comparar a Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e tal, eles vão estar alguns degraus abaixo, mas eles têm essa estrutura, não do mesmo Bahia, tamanho. No caso à parte. Isso, e algum esporte e tal, esses que tem mais estrutura, mas aí se a gente for pegar a questão de diferença de grana, isso vai valer para lá e para cá. É possível ter um departamento, só vai sobreviver quem tiver um departamento de análise e um departamento de scout. E aí você vai para a Europa, você tem a resposta.
os scouts e os analistas, que às vezes trabalham juntos, depende, né? Você vai ter o scout para fazer só contratação e às vezes não usa os analistas do profissional, depende de como é a estrutura de cada lugar, mas tudo vai trabalhar com dados e com estudo. Aí você vê Leipzig, o próprio Dortmund, que ele só consegue competir com o Bayern, minimamente, porque eles têm um trabalho de scout e mapeamento que é absurdo, e de treinamento, né? Você vai ter, desde sistema de treinamento que muda para capacitar os caras, para entender as deficiências e fazer essa evolução, até a captura de talentos. Se os clubes menores não fizerem isso, não vai ter como competir, porque ou eu consigo surpreender os grandes, olhando o talento antes, ou lapidando este talento antes, ou na hora que ele explodir ou tiver caro, eu não vou conseguir comprar. E aí eu já perdi. E aí beleza, você vai ter no Flamengo ou no Corinthians, você pode ter um departamento que tem 4, 5, 6 profissionais, sei lá quantos. Você tem time na Europa que tem 12, 15, uma porrada. Aqui, o básico é você ter pelo menos um ou dois, um cara para editar dentro do departamento, né? Um que seja um analista, se ele puder editar, ótimo. Se ele não puder, tem que ter um editor ali. Então é um departamento de programas que não são baratos muitas vezes, né? Você vai ter um iScout, enfim, qualquer um desses aí você vai pagar em dólar, uma parada que não é barata, mas tem que ter. E aí você já tem naturalmente uma diferença, uma distinção de... É como se a gente estivesse falando de escola pública, escola particular. Quando você fala de meritocracia é uma mentira, né? Porque não existe essa equipação. Se a corrida para ser justa, ela é aqui. Se as pessoas partem dessa diferença, não é igual. Mas uma coisa é a gente falar de educação, né, que todo mundo deveria estar aqui, a outra coisa é eu falar de competição esportiva, onde você tem um mérito histórico também de conquistas, por ter nascido na região tal, por ter mais patrocínio. Então, assim, isso já naturalmente não nasce aqui. Então, as análises de desempenho não vão ter como ser aqui, a não ser que você tenha um fenômeno aqui, um cara que seja muito talentoso, um Moneyball da vida, que apareça num clube desse qualquer e consiga fazer um trabalho espetacular. Então, é uma dificuldade, mas eles sabem que precisa, todos da Série A hoje têm, a grande maioria da Série B também tem. Agora, o pequeno do pequeno não vai ter condições e vai pagar um preço por isso. Porque desde o trabalho de melhoria de desempenho do próprio time e até a captação de recursos, que eu acho que é o mais importante, fazer esse mapeamento nos garotos, ou fazer essa análise individual para saber se esse cara aqui pode me entregar alguma coisa agora e daqui a uns 5 anos, ou 3 anos, ou 2 anos, enfim. Então, assim, tem alguns que têm um bom trabalho. Você citou o Bahia, um trabalho muito bom. O Fortaleza tem um trabalho bem feito já antes até do Rogério. O Sport está tentando se estruturar. Mas, de fato, cara, você tem uma questão de produção de mão de obra, que é igual no jornalismo, o cara sabe que os melhores salários, as melhores oportunidades estão aqui. Então, você imagina um moleque de 15, 16 anos que fala, cara, meu sonho é ser analista tático. E hoje tem vários que querem sim. Talvez ele não sonhe em ser um analista tático do América de Natal, do Ceará, do Fortaleza, do Bahia. Isso é péssimo para o mercado local, né? Ele está sonhando com o Corinthians, com o Flamengo. Só que é um universo, se a gente pegar no bom, 40 clubes com condições de pagar analistas, e vamos botar que, em média, 4 por clube, e que eu sei que não é isso, tá? A gente está falando de 160 vagas de emprego. É um mercado desse tamanho. Fechadíssimo. Essa discussão, inclusive, virou pauta porque a gente estava falando sobre o analista que funciona para ver os outros clubes, né? Porque a gente falou, tem vários empréstimos de jovens do Corinthians que são emprestados muitas vezes para clubes que tem 3, 4 jogadores na mesma posição. Aí o cara fica 1 ano comendo banco no Oeste, O Oeste eu cito o exemplo porque foram vários jogadores agora na última leva emprestados para lá, sem que exista essa análise. Isso sendo o Corinthians, um clube grande. Por isso eu imagino que nos clubes pequenos seja muito defasado essa parte. O empréstimo que deveria ser, você tem várias formas de emprestar, né? Eu quero desafogar a folha, eu quero valorizar o cara para vender, e aí esse talvez não precise muito de acompanhamento, porque se a minha meta vou emprestar para vender, o clube mesmo que está com ele lá que vai analisar e depois vai vir com a proposta. Mas o mundo ideal era você, obviamente, acompanhar. Mas tem um que eu não entendo, que é, por exemplo, eu empresto para maturar o cara e ter de volta. Sim. Cara, esse eu tenho que acompanhar, porque não é possível. Se eu tenho certeza que esse moleque, o Barcelona, o Real Madrid fez isso com o Casemiro. Tá aqui, o cara chegou lá, 2014, campeão da Champions, mas reserva e tal, também tinha Xabi Alonso, Ilharramendi, Khedira, não sei quem. Vou mandar pro Porto. Depois eu pego de volta, né? Vou monitorar aqui. Mas, cara, não dá para entregar ele lá
mesmo que tenha cláusula de recompra ou compensação, e esquecer. E O jogador largar precisa isso. acompanhar esse cara para saber como esse cara tá. E isso, de fato, você fala do Corinthians. Você imagina, de fato, esse universo nos outros lugares. E aí, ao invés de a gente estar falando de 160 postos, a gente podia estar falando de 200 postos, 220, 250 postos de trabalho, né? Se a gente tivesse, de fato... Mas, cara, assim, na boa, isso vai acontecer. Porque o mercado diz, o mundo responde. Se você não fizer, aí você vai perdendo talento, vai perdendo jogador. O Corinthians, daqui a pouco, vê um moleque que ele não reparou, não enxergou como poderia, estourando em algum lugar, a torcida vai cobrar. Fala, vem cá, esse moleque que vocês emprestaram, o cara tá voando, porque o torcedor, esses perfis como vocês, por exemplo, eles acompanham às vezes até mais do que a diretoria. Se os caras cometerem um deslize, tem um moleque emprestado, eu converso com o torcedor na rede social, às vezes os moleques eles sabem o cara que tá vindo da base voando já, porque eles assistem. O meu filho, esse dia, estava vendo o Corinthians Sub-15 no YouTube. Tem os lances do time inteiro, tem melhores momentos e tal. Se o torcedor quiser... Então, assim, o torcedor, às vezes, faz um acompanhamento, e não é sacanagem, você sabe disso. Melhor do que os diretores, que são responsáveis pela área. Exato. Exato. Inclusive, a página que é nossa parceira, @basecorintiana, está aqui participando. Os caras fazem um trabalho sensacional. Tem perfis de jogadores de sub-14, sub-15, 17 que você nunca ouviu falar até o momento que eles explicam. Ele joga desse jeitinho aqui, não sei o que esperar dele na próxima copinha. É um trabalho sensacional dos caras. E isso, assim, aproveitando o parênteses, essas produções, não estou falando de base, porque eu não faço jogo de base hoje, já fiz lá atrás, esses perfis, ou esses compilados, eles ajudam muito a gente enquanto comentarista, por exemplo. Eu uso muito para me preparar para um jogo. E aí eu já fiz Série C, Série D, campeonato, todos que você imaginar aí, e que às vezes, por exemplo, analisar o Bozelli é mole. Tem, 500 mil informações do Bozelli é fácil, e a gente vê jogo do Bozelli, ou já vi antes dele vir. Agora, vai fazer um jogo, como eu já fiz, por exemplo, você vai fazer um jogo Campinense e alguém na Copa do Nordeste, por exemplo. Aí, tem um volante lá do Campinense. Eu não posso ir pro jogo sem saber quem é esse cara. E aí tem um compilado, às vezes, do empresário dele, ou do torcedor do Campinense. Bem-vindo ao Campinense, aí faz os melhores momentos, né? Isso é bem comum. Então, assim, óbvio que eu não vou ter todo o raio-x do cara por 6, 7 minutos de lances. O ideal é eu ver jogos do cara, que às vezes não estão disponíveis. Tem nas plataformas, né? O iScout e tal, por aí vai. Mas esses compilados, eles me dão uma noção de como é esse cara, como é a mecânica de corpo dele na hora que ele domina, qual o lugar que ele gosta mais de atuar, ou que ele se sente mais confortável, se ele é um cara que pega bem de fora da área ou não, você nota isso rápido, né? Você vê no DVD do cara, tem 7, 8 gols de fora da área, a mecânica de chute dele, você já percebe, ele é um volante que chega e que gosta de bater de fora da área. Mal comparando, tá? Se eu fizer esse compilado, por exemplo, do Kroos e do Modric, pegar para um ET que acabou de chegar aqui na Terra e falar, você vai analisar um jogo do Real Madrid, você vai ver esses dois caras. Rapidamente ele vai perceber que o Kroos é um cara de trato com a bola em termos no último terço, para bater no gol, muito mais perigoso que o Modric, que simplesmente não chuta. E se chuta, a mecânica dele, tudo é mais lento, mais devagar e tal. Então eu só quis fazer esse parênteses, esse trabalho, ele é muito legal, cara, para ajudar, me ajuda muito, assim, eu uso muito. Às vezes eu pego um time que eu vou fazer um jogo que eu não conheço muitos jogadores, cara, eu vou às vezes de 1 a 11, vendo vídeo a vídeo de cada jogador para poder anotar e ter minimamente uma noção para eu não ser surpreendido. Eu lembro até hoje de um jogo que eu fiz, uma Champions Cup, e eu sei que eu já estou mudando do assunto, mas era Los Angeles Galaxy e Real Madrid, se eu não me engano e tal. Aí tinha o Robbie Rogers, que é lateral do Los Angeles Galaxy, eu acho, e inclusive é um dos poucos jogadores no mundo que se assumiu gay e tal, mas ele é um lateral ambidestro. Ele é ambidestro na condução da bola. Não é que ele é ambidestro na hora de bater. Ele é ambidestro para conduzir. É absurdo, é bizarro. Que legal. Não, é absurdo. Depois põe vídeos do Robbie Rogers aí no YouTube. É assustador. Ele cruza com a esquerda, com a direita. Tipo assim, se eu não estudo aquilo ali, eu ia chegar pro jogo e ser surpreendido por uma coisa que não deveria me surpreender, porque, teoricamente eu tenho que estar preparado para aquilo ali. E se ele tá, vamos supor, improvisado na lateral esquerda, eu ia cair na ilusão de achar que ele originalmente é um lateral esquerdo, quando ele não é. Ele é um lateral direito. Então são esses detalhes, às vezes, que fazem toda a diferença numa transmissão, numa análise de futebol, né?
mas não tinha nada a ver com o que você perguntou, mas eu achei que... Não, mas com certeza. Inclusive, a gente já faz um paralelo, porque vai chegar agora no Corinthians o Léo Natel, que foi revelado no São Paulo, e ele estava jogando no Chipre. E a gente não conseguia fazer uma análise quantitativa deles, porque pouquíssimos aplicativos de data mesmo acompanham o futebol do Chipre, que não seja ele jogando na Champions, que também é raríssimo. Então a gente foi atrás de vídeos, exatamente esses vídeos, Welcome to Corinthians, não sei o que, já percebeu qual é o estilo dele. Ele é driblador, que bate muito forte na bola, essas coisas. Então para poder comentar no Twitter, mais um que chega para ser emprestado logo de cara, eu acho que é o mínimo, né? A gente como jornalista poder saber quem é o cara para poder falar isso com propriedade, não só, puta, não gostei do nome dele, jogava num país nada a ver, vou falar que vai chegar e ser emprestado. Perfeito, é exatamente isso. Por isso que muita gente, por exemplo, mal comparando, só um parênteses, mais um, né? O Emerson Sheik, quando voltou para o Brasil, ele já nem era um garoto, mas ele era relativamente desconhecido. E aí ele vem para jogar no Flamengo e tal, galera, ixi, lá vem o cara das Arábia, não sei o que e tal, e todo mundo tomou na cara, né? Porque, assim, foi isso que aconteceu. Exato. Uma opinião sua, que eu já estava querendo chegar nesse assunto, porque eu realmente gosto, eu acho que é algo que me marcou como jornalista, você ter postado isso há pouco tempo, um pouco difere, mas é sobre a geração PlayStation. Porque eu sou da geração PlayStation, eu tenho certeza que eu sou o moleque, nunca fui bom de bola, jogava com meus amigos, era do time porque era dos amigos, né? E eu gostava muito de jogar, sempre gostei de jogar FIFA e aprendi muito sobre futebol jogando FIFA. E hoje em dia se criou essa mania de chamar a geração PlayStation, que são as pessoas que, seja que torce para o futebol na Europa, ou que acompanha mais o futebol europeu do que o brasileiro, num tom pejorativo, né? E eu queria ouvir de você isso aqui para todo mundo que está pelo nosso perfil e pelo seu nessa live. Qual é a sua opinião em relação à geração PlayStation e como que ela melhora o trabalho do jornalista esportivo nas transmissões, no trabalho diário? Massa, depois até quem puder, quando acabar a live, seguir lá o canal no YouTube, né, Bruno Formiga mesmo, esse é meu canal particular, né, não é meu ganha-pão, assim, eu não vivo dele, mas lá eu consigo ter uma liberdade de usar pautas que não interessam ao esporte interativo ou não tem perfil para serem usadas no esporte interativo, são públicos às vezes diferentes ou não, mas são vibes diferentes, e lá eu fiz esse vídeo sobre a geração PlayStation, escrevi sobre ela também no meu blog no esporte interativo, e o que eu sustento é o seguinte, no fundo, assim, se é para resumir na linguagem bem popular, é que eu acho que quem chama de geração PlayStation, ou Enzo, né, que é um adjetivo que também diz a mesma coisa, né? É um moleque meio que não joga bola e tal, e que, assim, particularmente no meu caso, nem é verdade, porque, assim, eu vivi bola a vida inteira, assim, eu joguei competitivamente e jogo ainda campeonato de imprensa, campeonato de várzea e de bairro e tal, sempre joguei base, tive lá a história de jogar no profissional para fazer uma matéria por 45 dias, mas joguei, tem o número do vídeo. Então, assim, nem é meu caso, mas o Enzo, que eles acham o cara de óculos, ou a gente, assim, que é um playboy que não entende nada de bola, só entende de videogame e vê o mundo como se fosse essa coisa lúdica e o jogo raiz ele não consegue captar. É uma grande idiotice, eu vejo como um grande recalque, e às vezes é uma falta de capacidade de dialogar com essa galera. Porque como esse cara vai fazer um jogo, como você falou, né, no time do Chipre, ele já vai pelas vários rótulos que isso traz, né? É um time do Chipre, futebol ainda tem bobo, camisa pesa, as frases feitas que são fáceis de você analisar futebol assim, porque elas já são frases prontas e você não precisa pensar. Então, e o desconhecimento, eu tenho duas maneiras de lidar com ele. Ou eu reconheço e vou atrás de conhecer, ou eu escolho outro caminho, que é o caminho arrogante, que é ainda mais ignorante, de você rechaçar o que você não sabe, diminuindo, falando, não sei porque não interessa, não sei porque é bobo, ou não sei porque é menor. Quando, na verdade, o cara está sendo engolido pelaquela geração, que, como eu falei, não é brincadeira. Esse moleque hoje entende tanto quanto ou mais do que o coroa que está comentando, ou do cara que nem é tão coroa, mas que não se atualizou. O futebol, ele é uma novela construída semanalmente e com capítulos muito complexos. Só que tem gente que analisa hoje Amor de Mãe, que é a novela de 2020, como se fosse, sei lá, Tieta nos anos 80. E mudou. Mudou a câmera, mudou a preparação dos atores, mudou o ritmo das novelas, mudou a linguagem. Não é outro produto. Por mais que a gente esteja falando de arte, e a arte tem um outro objetivo que é contemplação e tal, e estética.
Futebol é competição. O que é pior ainda, porque num mundo de competição, dados, ciência, preparação, parte física, tudo isso é fundamental para uma coisa que é, primeiro de tudo, o esporte. É um jogo. Também tem o lado cultural, o lado lúdico, eu não nego nada disso. O problema é o cara que só quer viver disso, porque é mais fácil analisar de forma lúdica. Quando é uma coisa lúdica, às vezes meio viajante, eu posso ter a visão que eu quiser. Porque assim, como é lúdico, eu estou livre para criar. Mas o futebol, o jogo, a análise do jogo não é literatura. Se eu quero fazer uma crônica do jogo, beleza. Eu quero escolher, por exemplo, falar do gol do Neto no Maracanã de falta, de uma maneira poética. Eu posso. Mas isso não vai invalidar a distância do gol, a maneira como ele pegou na bola, o posicionamento do goleiro adversário, o fato de não ter barreira. Isso são análises objetivas do lance. A análise lúdica eu também posso fazer. O problema é o cara achar que essa daqui vale mais do que essa e todo mundo que defende essa aqui é idiota ou é tapado e não entende nada de bola. E aí, quando eu falo da geração PlayStation, o PlayStation ele te deu uma base de dados bizarra, como nunca houve, e que é uma base de dados feita online, fiel, porque tem a análise, você tem a atualização, você tem gente que coloca o posicionamento e a função dos jogadores de acordo com o que é. Se você botar na TV, agora o meu filho está jogando, inclusive, aqui, vai jogar Grêmio e Atlético Paranaense. Se você pega aí esse jogo e ele não joga, ele fala, não vou jogar, vou botar a máquina para jogar, só bote. Vai ter um jogo parecido com o que o Grêmio joga, com o que o Atlético joga. Talvez os times brasileiros nem sejam o melhor exemplo, porque eles não mergulham tanto neles. Mas vamos pegar Liverpool e Barcelona, ou Liverpool e City, que são dois times bem raio-x dos seus treinadores. Tenha certeza que você vai ver um jogo aí mais ou menos parecido com o que tem na vida real. É claro que tem o improviso, a genialidade, a graça é ver o jogo real. Sim. Mas o Cauê consegue parar para ver um jogo e ele entende os conceitos hoje que não existia um Corinthians Scout, nem um Formiga, nem um Rafael Oliveira, nem o Renato Rodrigues, nem o Data ESPN para falar para mim quando eu tinha 14 anos. E eu também não tinha o PlayStation com esse grau de modernidade. Você tinha um Superstar Soccer e tal, que era uma coisa bem simples, padrão. Hoje, o meu filho com 14 anos tem falando para ele, tem vocês, tem o Data ESPN, tem o Rafael Oliveira, tem não sei o quê, e tem o PlayStation. Então, ele ouve a gente falar dos conceitos e ele vê no jogo, ele mexe no jogo, ele altera. E quando ele vai para análise de jogo, ele começa a ver o jogo e o cara falando, esse lateral tá jogando, ele não sobe. Ou então esse ponta tá parado lá na linha e não vem pro meio. Pô, como é que pode? Se mexe. Ele já entende que aquele ali é a função do cara. Ele tá ali para largar a defesa adversária e ele precisa ficar ali, porque provavelmente o ataque, o time joga num jogo posicional e tal, não sei o quê. Aí ele dá uma tuitada e fala, irmão, você tá falando besteira, porque o time joga assim. Fulano já joga assim no clube dele. Então, assim, é isso aí mesmo. Aí o cara fica puto e fala, lá vem um Enzo desse querendo me ensinar sobre bola. E aí, na arrogância, o cara vê a ignorância dele, a falta de conhecimento dele, muitas vezes, não está atualizado. Vai comentar um jogo do Harry Kane, por exemplo, e não sabe o que o Harry Kane está fazendo na temporada. Aí, como acha que o cara é um lourinho, um cara de tiozão e modelo, ele é ruim. Aí vai lá, a temporada dele é ruim. Só que o cara meteu 40 gols na temporada, eu estou dando um exemplo a qualquer, que não é nessa. E ele está falando uma barbaridade. E o moleque que está em casa já sabe que esse moleque nasceu conectado, tem muito mais informações do que eu tive em qualquer momento da minha vida, e ele vai ser o espelho da sua ignorância. E o cara que é jogado na cara dele o quanto ele está despreparado, fica puto e cria esse termo, que é, na verdade, uma proteção ao desconhecimento dele. Para eu não assumir que eu desconheço, e isso vale não só para o profissional, isso vale, eu acho, também para o torcedor, e aí o torcedor ele pode escolher, querer consumir o jogo só assim. Eu quero um jogo sem preocupação. Quero sentar aqui e eu vou só curtir o jogo, eu quero ver só a emoção, assim, foda-se o 4-3-3 ou a transição, eu não quero saber. Eu quero só curtir. O torcedor pode. O cara que trabalha com isso não pode, porque eu estou sendo pago ali para fazer uma coisa que é como você falou, não é uma conversa de bar. Se o cara quer tirar o tempo dele para ver uma conversa de bar, ele vai pro bar. Ele não vai pagar um aplicativo ou perder o tempo dele na internet para ouvir um cara que vive disso, supostamente profissional, que, porra, teoricamente é para saber mais que ele. E aí ele senta ali com 5 minutos e vê que o cara não sabe mais que ele. Aí ele fica puto. Então, assim, eu valorizo muito a geração PlayStation, eu vejo zero de coisa pejorativa, zero, e acho que ela só me ajuda, por exemplo.
Qualquer cagada que eu falo numa transmissão, vem lá o grupo do Borussia, os torcedores não sei de onde, falar, pô, essa temporada não tá sendo assim. Aí, obviamente, eu vou checar e 90% das vezes os caras têm razão. Então eu não vou ficar puto com isso, por quê? Porque o moleque consome muito mais horas de futebol do que eu. Eu sou pai, eu tenho filho, tenho boleto, tenho uma porrada de coisa para pagar. Esse moleque, é claro que ele vai ver 6 jogos por dia e eu talvez só consiga ver 1, 2 no máximo. Então, a minha vantagem é ter uma bagagem, uma experiência, um olhar que é meu e uma maneira de passar que talvez me ajude e cada um tem a sua. Mas isso não quer dizer que eu sei mais que o cara, eu talvez só saiba passar melhor do que ele ou escolho olhar para coisas que eu acho que são mais interessantes na hora de construir uma transmissão de jogo, né? Porque tem 1000 informações ali, eu preciso escolher o que contar. Será que no jogo do Tottenham, lá dos 3 gols do Lucas, era interessante eu ficar falando do Walker ou era interessante eu ficar falando do Lucas, como ele jogava no São Paulo, a mudança dele no PSG e agora como é que ele estava no Tottenham e depois a entrada do Llorente, que mudou pra caralho o jogo. E pouca gente fala, o Llorente muda totalmente o jogo. Ele é um personagem do jogo fundamental que pouca gente fala, mas era interessante porque teve impacto inclusive no Lucas. E aí eu vou escolhendo essas histórias para contar. E que a geração PlayStation talvez já conhecesse, valorizasse muito mais o Llorente, que no Atlético Bilbao era um monstro e tal, do que um comentarista que não conhece, fala, esse grandalhão aí joga nada. Porra, aí é foda, porque eu não tô, entre aspas, assim, perdendo meu tempo para ver o cara falar o que o tiozão pode falar na arquibancada, entendeu? Exato. E como a gente tá, infelizmente, com 7 minutinhos aí para acabar, uma última para ver se a gente consegue abrir uma perguntinha no final. Como que você vê esse desafio de poder juntar essa parte que você falou de análise, de dar um conteúdo mais completo e trazer ainda o consumidor mais jovem? Porque você é um cara que no YouTube consegue ter um público que é muito da idade entre os 15 e 25 anos, que é um desafio do jornalismo esportivo hoje em dia. Como você consegue misturar essa análise profunda com essa facilidade de conversa para ser mais fácil, para ser mais esteticamente bonito de se falar? Como é que você faz isso? Como é que você vê esse desafio, né? A minha mulher sempre fala sobre isso, assim, fala, cara, faz um curso sobre... Você tem um método, só que eu não faço a menor ideia, né, de como é esse método. Assim, eu teria que... Eu sei que se eu parar e eu relembrar todos os meus passos para cada construção de programa, por exemplo, eu vou conseguir entender que existe esse método formiga de falar, mas eu acho que isso é muito meu também, desde o colégio e tal. Entendendo a pergunta e até onde eu consigo responder, do porquê que eu consigo dialogar com esse garoto, eu acho que é porque eu respeito a memória dele, que ainda é pequena, mas ela já é de muito valor. E o que eu quero dizer com isso? O Cauê, de novo pegando o exemplo do meu filho, ele acha que o Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Eu também acho. Por acaso, eu também acho. Ele pode não ser o maior, tá? Mas eu nunca vi ninguém jogar mais futebol que ele. E a diferença é a seguinte. Mesmo que eu não achasse, eu tenho que dar o direito desse garoto, cara, ele tem o Pelé dele para chamar de seu. Porque o Pelé dessa galera é o Cristiano, ou é o Messi, ou pode ser o Ronaldinho Gaúcho, não interessa. Mas eu acho que eu consigo respeitar isso e falar, cara, o futebol ele é uma evolução e você, garoto, hoje tem voz para dizer, cara, eu consigo discutir futebol e a coisa não é imposta. Porque o que aconteceu comigo? Você está numa mesa de jantar ali no domingo qualquer de pizza na família. Aí tá o avô, tá o pai, os tios, os primos mais velhos conversando com você ali, nos anos 90 ou 80. Aí os caras falando do Maradona, não sei o quê, Pelé, caralho. Aí você fala, pô, mas eu acho que fulano é muito bom. Aí, você não viu jogar, você não sabe de nada, você não sei o quê. E aí esse moleque fica renegado ali, porque a memória dele não vale. É como se, porra, não é possível, eu tô vivendo um monte de coisa aqui, nada do que eu vivo vale, tudo é uma merda. Se só é bom o que passou, tipo assim, eu sou um azarado, porque eu nasci nesse ano, né? Eu queria ter nascido em 70, eu queria ter nascido em 60. Aí eu acho que talvez o Polêmicas, ele primeiro que ele embasa, ou tenta embasar tudo em argumento, ser uma coisa muito racional, né? E tem a edição que ajuda pra caramba. Assim, sem a edição eu seria zero, que a edição dá ritmo, ela ilustra, ela faz tudo. E aí o Mitian, a galera que edita lá, esses caras são foda. Mas tem essa questão de falar, bicho, vamos entender por que não estão deixando você ter memória? Por que você não tem? Não aceite. Fala assim, eu quero discutir sobre. Porque a parada do Pelé não se discute sempre me revoltou, por exemplo. Sim. Ou então, como eu falo, Neto ou Marcelinho, que é um papo bem Corinthians. O meu amigo Thiago Cafada, é corintiano pra caramba, trabalhou comigo, ele acha o Neto o maior batedor de falta da história, o melhor. Eu falo, mas Thiago, você fala isso baseado em quê? Aí ele fala, o que eu acho?
Só que o Neto, para ele, tem uma memória afetiva, um valor muito grande. Gigantesco. Mas gigantesco, eu entendo, ele viu o título de 90, o Neto é bizarro. Só que, cara, o Marcelinho tem o dobro de gols de falta do que o Neto na carreira, praticamente. Com o mesmo estilo, com a mesma distância, com a mesma variação e vários gols que também são muito decisivos, emblemáticos e absurdos. Por que é o Neto? Porque aí ele pode falar, porque eu acho. Beleza. Mas o moleque que viu o Marcelinho no estádio mais novo, e nem é mais moleque, mas suponhamos que esse moleque hoje, aparecesse o Marcelinho Carioca hoje no Corinthians. Esse moleque, ele tinha direito de levantar o dedinho e falar, eu não acho não, eu acho que é o Marcelinho. E sabe por quê? Porque tá aqui, ó, o cara tem o dobro de gols, fez não sei quantos gols com o Palmeiras, fez não sei quantos gols não sei o quê. Ele tem muito mais gol em clássico do que o Neto, ele tem muito mais gol de falta importante do que o Neto. Tá? Então, eu acho por isso. Aí ele vai chegar com base, o tiozão do pavê, que prefere o outro, e o tiozão não vai conseguir rebater, entendeu? Então Exato. Você tá, assim, mal comparando, tá? Eu sei que é um termo, porque é uma classe que não é reprimida, é um termo até errado de eu usar, mas eu vou usar. Você está empoderando esse cara mais novo de dados e argumentos para que ele, beleza, eu sou novo, mas eu posso falar. E tem alguém que, também é bem arrogante isso, mas tem alguém que está falando por mim. Não é que está falando por ele, eu só estou falando o que ele já pensa, mas ele se identifica. Entendeu? Por mais que eu não seja um garoto, eu tenho 38 anos já, mas assim, eu acho que eu penso como esse cara, entendeu? Eu também sou da geração PlayStation, só que eu sou da geração PlayStation 1, ou então da geração Nintendo, da geração Nintendo 64, sei lá. Mas é isso, cara, eu acho que a gente criou essa simbiose legal, assim, de o cara entender isso. E eu falo com uma paixão fodida, assim, tanto que você vê que eu começo e não paro mais nunca, né? Então, eu acho que a pessoa percebe disso, ele vê ali, cara, esse cara gosta pra caralho do que ele tá fazendo. E é verdade, é isso mesmo. Exato, eu acho que nessa 1 hora de live eu acho que só consigo te agradecer realmente. Já pipocou para mim um aviso aqui dos 2 minutos, infelizmente. Todo mundo que tá mandando um salve aí, que para mim salve, de verdade, eu sei que tem muitos mais salves pro Bruno, né? Nada, não, tá louco. Eu aposto que tem mais para você, porque você tá falando pra sua galera, pô. Mas de verdade, em nome do Scouts inteiro, a gente quer agradecer por você e pelo seu trabalho, porque a gente se embasa muito, a gente tem muito do que a gente pensa como jornalista esportivo, que é a maioria do nosso projeto é baseado em jornalistas como você. Então, obrigado por tirar seu tempo aí pra gente e obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Mas eu que agradeço, acho uma honra, assim, obrigado pelas palavras. E quando eu falo isso, eu falo de forma genuína mesmo, nunca vamos aqui agradecer, não é que eu de fato fico feliz, eu não me acostumo nunca. Eu sempre acho que eu estou falando com caras que sabem tanto quanto ou muito mais que eu. Ainda mais quando se trata de uma coisa específica de clube, e assim, eu muito mais aprendo, eu acompanho, eu uso quando eu vou precisar fazer qualquer tipo de coisa. Então, o trabalho de vocês é foda, eu que agradeço aí, obrigado para todo mundo. Eu ainda tenho, daqui a pouco tem um garoto, cara, vai ser legal, esse moleque vai me Vinícius, o nome dele, tem 14 anos, sonha em ser jornalista, vai me ligar aí para fazer uma entrevista agora às 6h30, que da hora. Depois tem outra live. Então boa entrevista aí para você, muito obrigado por tirar seu tempo e perdão pessoal que eu não pude responder as perguntas aqui, mas numa próxima a gente responde com certeza. Beleza, mano. Valeu, pessoal. É nóis. Abraço. Valeu, Bruno.